Como conseguir 100 mil reais em apenas 3 anos. Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza de que um dos seus maiores sonhos é ficar rico ou ficar rica. Você quer ganhar mais dinheiro, quer investir melhor, quer chegar no seu tão sonhado primeiro milhão. E lógico, ter uma vida cheia de viagens, de conforto financeiro, tranquilidade, enfim, uma vida bem feliz. Inclusive, eu tenho certeza de que esse vídeo aqui não é nem de longe o primeiro vídeo que você está assistindo sobre esse assunto. Eu também já vi dezenas, se não centenas desses tipos de vídeos, mas todos eles falham miseravelmente em te ensinar o mais importante conceito de todos, que é como sair do que os especialistas chamam de armadilha dos 100 mil reais. Vamos imaginar hoje que você quer atingir o seu primeiro milhão de reais e quer ver quanto tempo você precisa investir para chegar até lá. Na verdade, eu vou fazer melhor ainda. A gente vai simular. Com um investimento de R$500 por mês e um retorno de 10% ao ano, você ia demorar mais ou menos 29 anos e alguns meses para você chegar no seu primeiro milhão. Mas aqui tem um problema que a maioria das pessoas não faz ideia. A gente vai pegar esse milhão aqui e a gente vai separar ele em ranges, ou seja, em áreas, tá? Primeiro, do 0 aos 100 mil, depois a segunda área, do 100 mil ao 200 mil, depois dos 200 aos 300 mil e por aí vai. E a gente vai fazer isso para ver uma coisa. Quanto tempo você leva em cada uma dessas fases, ou seja, em cada um desses 100 mil reais. E quando a gente faz isso, a gente tem uma grata surpresa. 1/3 de todo o tempo que você vai levar para chegar no seu primeiro milhão, você vai gastar saindo do 0 aos 100 mil reais. Se você ainda considerar os 200 mil, a gente pode dizer que metade do tempo que você vai levar para chegar no primeiro milhão está justamente nesses primeiros passos, do 0 aos 200 mil reais. Por não saberem disso, muitas pessoas têm ideias erradas sobre o assunto liberdade financeira. Elas miram aqui, ó, no primeiro milhão. Miram em ter uma ideia mirabolante de negócio, em ter uma startup super inovadora, achando que é isso que vai mudar o jogo de verdade. Quando na verdade, o que muda o jogo é o quão rápido você consegue chegar no seu primeiro 100 mil reais. É aqui que está grande parte do tempo. Por isso, enquanto milhões de pessoas estão desacreditando que podem ficar milionárias achando que é impossível, existem milhares de pessoas de 20 a 45 anos que estão criando planos para chegar no seu primeiro 100 mil e que aí sim vão facilitar muito o caminho para chegar no primeiro milhão de reais nos próximos 10 anos. E se você quer ser uma dessas pessoas, esse vídeo é para você. Se você ficar até o final, eu te garanto uma coisa. Você vai ter tudo o que precisa para reduzir pelo menos em 1/3 do tempo até chegar na sua liberdade financeira. E eu não estou falando isso da boca para fora. Olha o exemplo do Lucas. O Lucas é um dos nossos alunos e assinantes. E graças à Finclass, ele atingiu o seu tão sonhado primeiro 100 mil reais. Mas antes de te dar um plano, primeiro eu preciso explicar quem eu sou. Para que você entenda que eu não sou mais um influencer por aí. Meu nome é Guilherme Cadoiotto e eu trabalhei por quase 10 anos na gestão de investimento profissional. O que é gestão de investimentos profissional? É quando você atua na tão famosa mesa de operações. Lá onde eu, com outras pessoas, tomavam as decisões do que fazer com alguns bilhões de reais que estavam investidos em fundos de investimento. Fundos de investimento esse de renda fixa e multimercados. Ou seja, passei quase 10 anos da minha experiência profissional tomando decisão do que fazer com alguns bilhões de reais quando o assunto era renda fixa, tanto crédito privado quanto títulos públicos e também com esse dinheiro ali alocado em multimercados. Ou seja, quantas ações comprar, de quais empresas comprarem, quais moedas apostar que vão se valorizar, quais moedas vão se desvalorizar e assim sucessivamente. E eu vim para a Finclass para ajudar a pessoa física a investir como verdadeiros profissionais. Você deve estar se perguntando, por que você tomou essa atitude, Gui? Saiu de um lugar que teoricamente você é muito bem remunerado para trabalhar ajudando e recomendando investimentos para a pessoa física. Porque olha só, eu não vim de uma família que tinha muito dinheiro. E eu passei a investir quando eu era bem novo, com aproximadamente 18 anos. E depois de 5, 6, 7 anos, eu atingi um certo patamar financeiro que ninguém da minha família acreditou que seria possível. E eu pensei, poxa, eu consegui fazer isso, trabalhando bastante, poupando e investindo bem. Que tal ajudar milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas a traçarem o mesmo caminho e atingir um nível de conforto financeiro tão bom quanto eu tenho hoje?
partindo de tão pouco, assim como eu parti. E hoje, com toda essa bagagem no mundo institucional, eu atuo como estrategista-chefe da Finclass. E eu percebi que se nós quisermos realmente fazer com que surja uma nova onda de milionários e pessoas prósperas no Brasil, que saibam como lidar com o dinheiro e que investam de maneira profissional, de verdade, a gente precisa focar em uma coisa: ensinar as pessoas a saírem do zero até os 100 mil reais o mais rápido possível. E aí você deve estar se perguntando, o quanto seria esse mais rápido possível? Bom, eu sentei com todo o time de analistas da Finclass e a gente criou um plano para que isso possa acontecer com qualquer pessoa em até 3 anos. E a gente chama esse plano de 100 em 3. Agora, antes de entrar nele, eu preciso dar um passo para trás e te mostrar que sim, é factível fazer isso em 3 anos. Se você já é um investidor ou uma investidora, provavelmente sabe que a fórmula da taxa de juros é a seguinte: montante é igual ao capital investido vezes 1 mais a taxa de juros elevado pelo T, que é o tempo. Então nós sabemos que o que a gente almeja nesse M, que é o montante, é 100 mil reais. E que o nosso T de tempo é 3 anos. Logo, só temos 2 variáveis que a gente tem o controle, ou seja, que a gente possa mexer para chegar nos 100 mil reais em até 3 anos, que é o quanto você vai investir e qual a taxa de retorno que você vai obter com os seus investimentos. São essas 2 variáveis chave nessa fórmula. Com essa formulinha a gente consegue fazer algumas simulações. Por exemplo, investindo R$500 por mês, a taxa de juros que você vai precisar é de 160% ao ano para chegar nos 100 mil em 3 anos. Se você aumenta seu aporte para R$1.000 por mês, você precisa de uma taxa de retorno de 83,69% ao ano para chegar nos 100 mil em 3 anos. Se você aumenta o seu investimento mensal para 1.500, a taxa de retorno necessária cai para aproximadamente 47% ao ano. Aumenta o aporte mensal para 2.000, a taxa de retorno necessária cai para 23,81% ao ano. Aumenta um pouquinho mais. Investe 2.300 por mês, a taxa de retorno necessária cai para 13,36% ao ano. Aumenta um pouquinho mais. Se você investir R$2.500 por mês, você vai precisar de uma taxa de retorno de 7,35% ao ano para chegar nos 100 mil em 3 anos. Sendo honesto com você, os 2 cenários mais factíveis aqui, lógico, são os 2 últimos. Então, para o plano 100 em 3 funcionar, a gente está dizendo que num espaço de 3 anos você vai precisar de 2 coisas. 1. Conseguir um retorno médio superior a 13,36% com seus investimentos. E 2. Aumentar os seus aportes mensais para que você consiga investir pelo menos R$2.300 por mês. Você deve ter pensado 2 coisas. 1. Gui, eu não consigo ter essa rentabilidade. 2. Gui, eu não tenho essa renda hoje. Tudo bem. O nosso plano é justamente transformar isso daqui em uma realidade para você. Assim como a gente já está fazendo com algumas pessoas que assinaram a Finclass. O Luiz, por exemplo, já conseguiu aumentar muito a sua rentabilidade desde que ele assinou a Finclass. O Jefferson, então, nem se fala, que já conseguiu até mesmo chegar na sua tão sonhada independência financeira. Então vamos resolver a primeira coisa, que é como conseguir 13,36% no mínimo com seus investimentos. Então, por exemplo, se a gente pega a média dos últimos 10 anos da taxa Selic, que é a taxa básica de investimentos aqui do Brasil, a gente vai ter uma média de 9,53% ao ano. Só esses dados já dão um esboço pra gente. Se a gente quiser alcançar essa rentabilidade de 13,36%, investir em renda fixa nos investimentos mais seguros não vai ser suficiente. Então a gente vai precisar de fato encontrar uma forma de investir que nos exponha sim a alguns riscos, mas se possível, sem gerar grandes oscilações, sem correr riscos desnecessários. Porque no fim, o que a gente quer é muito simples. Rentabilidade consistente, acima do mercado, mas sem necessariamente ter risco muito expressivo. Ter um nível de retorno alto, sem correr risco muito alto, é o que eu chamo de investimento eficiente. Por isso a gente tem que encontrar um meio do caminho entre a renda fixa mais conservadora, que é considerada mais segura dos investimentos, com investimentos mais agressivos e que podem trazer maiores rentabilidades, como ações, fundos imobiliários, criptoativos e por aí vai. E bom, como eu te falei antes, eu estou há mais de 10 anos no mercado financeiro. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, que torna o nosso trabalho muito mais fácil, é o seguinte: mais da metade dos seus resultados como investidor virão da forma como você faz a alocação dos seus investimentos.
investimentos. Você deve estar se perguntando, o que é alocação de investimento? A alocação dos seus investimentos é basicamente como você divide entre as classes de ativos. Quanto você coloca em renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais e por aí vai. Olha só esse estudo da Vanguard, que é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, analisando vários fundos de pensão no mercado dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. Eles viram que a alocação de investimentos, ou seja, como seus investidores dividiam seu dinheiro entre as classes de ativos, explicava entre 80% e 90% dos resultados obtidos pelos mesmos. Então, se você conseguir montar uma boa carteira de investimentos com uma boa alocação, você já vai ter quase que mais do que o meio caminho andado. Agora, como fazer isso? Pensando que a gente mora no Brasil, né? Não nos Estados Unidos nem no Canadá. Alguns anos atrás, eu e os analistas da Finclass fizemos a mesma pergunta. Na época não tinha nenhum estudo sobre esse assunto. Todos os estudos sobre alocação usavam o cenário de investimentos americano como base e acabava não sendo a mesma coisa para o Brasil. Então todo o time de análise começou a fazer um estudo próprio. Depois de vários meses de discussões, reuniões, contas e mais contas, a estrutura da sua carteira de investimentos, você que investe aqui no Brasil, deveria ser assim. 15% em ações brasileiras, 15% em fundos imobiliários brasileiros, 35% em renda fixa, entre pré-fixado, indexado à inflação e a pós-fixada, que é a mais segura. 12% em fundos multimercados, 20% em investimentos internacionais. E a gente não pode deixar de falar dos 3% em alternativos, como por exemplo o Bitcoin. Você pode investir de outra forma? Claro, a escolha é sua. Mas nós fizemos um estudo histórico e essa alocação feita por apenas índices de mercado alcançaria um retorno bem acima do que você precisaria no nosso plano aqui do 100 em 3. Obviamente, retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas essa alocação se provou ao longo do tempo. E não só no tempo, ela tem se comprovado cada vez mais entre os nossos assinantes, que têm seguido ela de maneira consistente. Olha esse assinante aqui, por exemplo, que diz que a carteira dele melhorou em 20% desde que começou a segui-la. Esse outro aqui diz que a carteira rendia mais ou menos 5% ao ano e que agora, com essa alocação mais a nossa seleção de ativos, ela rende por volta de 10% com potencial de alcançar voos ainda maiores. E esse outro aqui que também conseguiu dobrar os seus rendimentos. Essa pessoa aqui já investia, mas a carteira foi essencial para ele diversificar melhor e alcançar retornos melhores com riscos menores. Então a minha sugestão é essa aqui. Use essa alocação como seu guia. A história e o caso dos nossos assinantes mostram que ela costuma entregar bons resultados. Ah, mas onde eu invisto, Gui? Eu não sei como transformar essa alocação em realidade lá na conta da minha corretora. Bom, ainda aqui nesse vídeo eu vou te apresentar uma solução. Mas antes eu preciso responder primeiro a segunda peça que falta no nosso plano. Como conseguir investir pelo menos R$ 2.300 por mês? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Considerando que, na média, as pessoas investem de 10% a 40% da sua renda, basicamente, a gente precisa criar uma forma que você saia do zero para ganhar pelo menos R$ 10.000, para que esses 2.300 por mês sejam factíveis. Nisso, a gente tem alguns problemas. Eu poderia te dizer, por exemplo, você poderia virar um médico ou uma médica. Você conseguiria R$ 10.000 por mês? Com certeza. E talvez até mais, muito mais. O problema é que você demoraria 8 anos para concluir a faculdade e fazer a residência. E talvez mais 4 aninhos aí para conseguir esse tipo de salário. Então, para que esse plano funcione, não dá para a gente pensar em medicina. A gente precisa pensar numa fonte de renda diferente. Precisamos que ela se enquadre nas seguintes características. Primeiro, ela precisa ser algo que você consiga aprender em pelo menos um ano. Segundo, ela precisa permitir que você consiga colocar em prática sem esperar que você conclua os seus estudos primeiro. Então, enquanto você aprende, você vai aplicando. Terceiro, essa fonte de renda precisa ser escalável e algo que você consiga controlar. Quarto, é importante que não exista nenhuma limitação, seja física ou financeira. Ou seja, você precisa conseguir fazer isso de qualquer lugar e sem precisar investir um capital grande de início. E quinto, precisa que seja algo com alta demanda e escassez de bons profissionais. Quando a gente coloca todas essas condições em jogo, as opções elas vão se limitando bastante. Mas talvez a mais fácil e prática para qualquer pessoa seja trabalhar com marketing digital e com a internet. Isso porque as coisas que você precisaria, provavelmente você já tem a maioria. Você tem internet, tem redes sociais, tem celular e, bom, só falta uma coisinha, o conhecimento. Então o conceito é simples. Para conseguir uma fonte de renda como a que nós estamos querendo, você vai precisar entender como usar as redes sociais e o seu celular
que você provavelmente está usando agora para me assistir, para ganhar dinheiro. E aí você tem algumas opções, como por exemplo, marketing de afiliados, vendas com o link da Amazon, dropshipping, infoprodutos, que são os cursos, ou trabalhar prestando um tipo de serviço pela internet. Todas essas opções são possíveis. Só que eu preciso que você pense aqui comigo, porque eu não consigo pensar sozinho por você. Nós precisamos de algo que seja possível fazer em 3 anos, certo? Então é essencial que essa fonte de renda ela seja flexível. Ou seja, não torne uma obrigação você abrir uma empresa própria para tocar isso daqui. Ela precisa ser amplificadora. Ou seja, ela possa amplificar o conhecimento que você já tem. Então você não precisa fazer uma transição de carreira, mas você pode usar essa fonte de renda para trabalhar como PJ com o que você já faz hoje. Terceiro, margem financeira. Não tem uma margem de lucro baixa, permitindo que você tenha controle sobre o quanto você vai ganhar. Quarto, demanda e baixa concorrência. É interessante que você atue em um mercado em que a demanda ainda seja crescente e que, de preferência, a concorrência ainda seja pequena. E aí, quando a gente junta todas essas características, marketing de afiliados, flexível, sim. Amplificadora? Não exatamente, a não ser que você já trabalhe com isso. Margem financeira? Você não tem o controle da margem. Demanda e concorrência pequena? Definitivamente não. Vamos para o próximo tópico, vendas com o link da Amazon. É flexível? Sim, muito flexível. Amplificadora? Sim. Margem financeira? De novo, você não tem o controle da margem. Demanda e concorrência pequena? Definitivamente não. Dropshipping? É flexível? Para ter bons ganhos, só focando nisso de fato. Amplificadora? Não. Margem financeira? Margem pequena. Para escalar você tem que focar nisso. Demanda e concorrência pequena? Definitivamente não de novo. Infoprodutos e cursos? Flexível. Para ter bons ganhos, só focando nisso. Amplificadora? Sim. Margem financeira? Sim. Demanda crescente, concorrência pequena? Também não. Cada vez mais pessoas estão atuando nesse segmento. Prestando um serviço através da internet. Flexível? Para ter bons ganhos, só focando nisso. Amplificadora? Sim. Margem financeira? Sim. Demanda crescente, concorrência pequena? Também sim. Ou seja, não tem segredo. Você precisa usar o que você já tem e o conhecimento que você usa para ganhar dinheiro hoje. Adquirir conhecimento de internet e fazer com que esse conhecimento amplifique o dinheiro que você ganha por meio das vendas das redes sociais. Ao ponto que você cresça no mercado ou ao ponto que você possa oferecer esse serviço a outros profissionais que não conseguem. Ah, Gui, mas será que eu realmente consigo ganhar mais dessa forma? Ou será que eu sou a pessoa certa para isso? Eu nunca vi as redes sociais como uma ferramenta de ganhar mais. Bom, nem você e nem o Eduardo, que é a pessoa do exemplo que a gente vai colocar aqui. O Eduardo ele era segurança e mudou drasticamente a sua carreira, a sua trajetória profissional, trabalhando justamente com o marketing digital, como copywriter e aprendendo a investir com a Finclass. Tudo isso junto, em 1 ano, ele conseguiu começar a construir a sua casa própria, que depois de vários anos ele nem sonhava com isso. Mas a Finclass, em 1 ano, me ensinando a cuidar do meu dinheiro, me ensinando sobre investimento, sobre reserva de emergência, reserva de valor, sobre ações, sobre o mercado como um todo e principalmente como empreendedor. E eu vou mostrar para vocês o que eu conquistei com a Finclass. Está construindo nossa casa, a laje foi batida recentemente. Aqui é a entrada. Aqui vai ser o meu escritório. Então sim, é plenamente possível em menos de 1 ano. Agora tem 2 formas de você conseguir isso. A forma mais complexa e a forma mais fácil. Na complexa, você vai fazer isso por conta própria. Nesse caso, você vai ter que conseguir estudar nos próximos 3 meses os seguintes tópicos. 1. Como crescer nas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube. 2. Como funciona o básico do tráfego pago, fundamental para você fazer anúncios na internet. 3. Como funciona e o que é copywriting, que é fundamental para você conseguir vender de verdade na internet. 4. Você vai ter que entender o básico sobre estratégias digitais e criações de funis, newsletters, como acompanhar as métricas e tudo mais. 5. Você vai ter que expandir seus conhecimentos em social media. 6. Vai ter que ter o básico também sobre empreendedorismo, negócios e finanças. E 7. Vai ter que entender como criar um produto digital que funcione. Na tela agora eu vou colocar livros para cada uma dessas coisas que você precisa ler e que vão te ajudar muito nessa trajetória. Então você pode pausar o vídeo agora e tirar foto de todos esses livros. Nessa lista que eu acabei de compartilhar com você, a gente tem 29 livros
Isso porque eu não listei aqui a parte dos investimentos ainda, tá? Comprando todos esses daí, você gastaria aproximadamente R$ 2.290, o que é basicamente um aporte que a gente colocou lá no nosso plano do 100 em 3. Óbvio que você pode encontrar alguns com descontos, só comprar também só as versões digitais, o custo também vai diminuir. Mas você deve ter em mente que irá ter que investir pelo menos R$ 1.000 na sua educação, no seu conhecimento. A parte ruim é que você vai ter que gastar tempo e principalmente dinheiro descobrindo como as coisas funcionam e tudo isso sozinho. E algumas coisas você só vai descobrir depois que colocar tudo em prática. O caminho fica bem mais difícil, né? Mas é totalmente viável. Se você acha que esse é o melhor caminho para você, vai em frente, vai na fé. Agora tem um jeito bem mais fácil. Um jeito que você vai ter tanto a parte dos investimentos quanto a parte do aprendizado e tudo num único lugar, que ainda vai te custar bem mais barato, que é justamente aprender com a ajuda da Finclass. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo e é a única que te oferece uma solução completa. Vai conseguir melhorar o seu retorno no longo prazo através de bons investimentos. E 2, vai conseguir uma renda maior com o seu trabalho, podendo chegar, quem sabe, até R$ 10.000 por mês. Todos os casos de pessoas que você viu aqui nesse vídeo são de pessoas que melhoraram de vida através da Finclass. Você pode estar pensando o seguinte, mas isso são exemplos pontuais, não são, Gui? Na verdade, 89% das pessoas que assinaram a Finclass dizem que melhoraram de vida financeira depois que assinaram a plataforma. Agora, como a Finclass pode fazer o mesmo por você? Vamos por parte? Primeiro eu vou te explicar como a nossa plataforma pode te ajudar a investir melhor. Essa aqui é a plataforma de investimentos da Finclass. Hoje ela possui 2 diferenciais que nenhuma outra solução, possui. Primeiro que ela tem o maior acervo de cursos de investimento. Tem mais de 65 cursos disponíveis para todos os assinantes com professores que trabalham no mercado financeiro. Só referência. E 2, ela te oferece 2 carteiras de investimento completas, criadas por analistas profissionais e que te dizem exatamente onde investir. Basta você colocar o quanto você tem para investir. Nos cursos, você vai encontrar todos os assuntos que você precisa aprender caso seja um iniciante. Então tem curso de renda fixa, tesouro direto, organização financeira, ações, fundos imobiliários e por aí vai. Tudo com aulas práticas e que te mostram exatamente o que fazer. E mesmo que você não seja iniciante, ou seja uma pessoa que tem um conhecimento intermediário e até avançado, na Finclass você vai poder aprender a como analisar e escolher melhor os seus investimentos em ações, criptoativos, investimentos internacionais, fundos imobiliários e por aí vai. Assim como até em temas mais complexos, como Venture Capital, Previdência Privada, Renda Fixa Ativa e por aí vai. Então, independentemente do seu nível e do que você conhece no mundo dos investimentos, em nenhum outro lugar você vai ter tantos cursos para assistir. E o melhor, com profissionais de verdade. Diferentemente de uma faculdade, onde você pode encontrar professores que nunca trabalharam com o que ensinam, na Finclass, todos os professores têm de fato experiência na prática. Na aula de renda fixa ativa, por exemplo, você vai aprender a ganhar dinheiro com renda fixa com o Guilherme Canhoto, especialista em renda fixa com mais de 10 anos de mercado financeiro, que já foi da mesa de operações de empresas como Sul América Investimentos e Porto Seguro Investimentos, que já fez a gestão de mais de 10 bilhões de reais em fundos de renda fixa. Já na aula de sabedoria financeira, você tem aula com simplesmente Howard Marks, que tem 50 anos de mercado financeiro e um cara que até Warren Buffett para ouvir. Mas não é só isso. Talvez o melhor benefício da Finclass seja esse aqui, as nossas carteiras de investimento recomendadas. Mesmo que você não tenha tempo e paciência para assistir todas as aulas, ou você tenha insegurança para investir, hoje nós dizemos exatamente, tudo mastigadinho, onde você precisa colocar o seu dinheiro. E assim você vai investir muito bem. Então são 2 carteiras diversificadas e completas. Uma para você alcançar o seu tão sonhado primeiro milhão e outra focada em geração de renda. Em ambas você tem uma alocação completa, atualizada e que permite que você assine e já comece a montar sua carteira no mesmo dia. E assim você já começa a investir melhor agora. Com um detalhe adicional, hein? Lembra da carteira que eu te mostrei antes? Aquela que te entregava um retorno acima do que você precisaria para chegar nos 100 mil reais? Então, na Finclass essa carteira é ainda melhor. Isso porque você encontra a nossa seleção de ações, a nossa seleção dos melhores fundos imobiliários, a nossa seleção de todos os ativos que compõem cada uma daquelas classes na alocação que eu te apresentei. Nesse gráfico que está na sua tela, você consegue ver uma comparação entre a nossa alocação composta por índices e a mesma alocação, só que dessa vez com a seleção de ativos elaborada pelos nossos analistas. Agora preste atenção no que eu vou te falar e guarde essa informação aí com você.
hoje uma solução de carteira como essa. E você pode procurar no Google agora, em outra aba se você quiser. Não vai sair por menos de R$3.000. Tem gente que cobra 3.400, gente que cobra 5.600 e gente que cobra inclusive R$7.000. Bom, você vai ter um choque quando você vê o preço da Finclass. Mas antes de te falar, lembra que eu te disse que a Finclass poderia te ajudar a ganhar mais dinheiro mês a mês? E aqui vai uma notícia bem legal para você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas a Finclass faz parte do Grupo Primo, empresa onde o fundador e dono é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Thiago Nigro, o tão famoso Primo Rico. Depois de a gente conversar com o Thiagão, ele permitiu que a gente oferecesse como um bônus para você o curso do 1000 ao Milhão com Marketing Digital. Esse curso é um treinamento onde toda a equipe de marketing digital do Thiago se juntou para te ensinar os principais conhecimentos que fizeram com que o Thiago Nigro se tornasse o Primo Rico. Ou seja, uma das maiores referências mundiais no assunto empreendedorismo e investimentos. Olha só, você vai aprender mais sobre estratégia, como crescer suas redes sociais no Instagram e no YouTube, como criar um podcast de sucesso, como criar produtos digitais que vendem, como acompanhar métricas e fazer os seus funis de venda funcionarem, o essencial sobre tráfego e copywriting, as duas principais áreas de vendas na internet. No final das 15 aulas e 20 horas de conteúdo, você vai ter todo o conhecimento que você precisa para fazer da internet a sua maior fonte de renda. E não é só isso. Com a Finclass, você vai ter tudo o que você precisa para chegar aos R$100.000 em 3 anos. Hoje, de novo, 9 em cada 10 assinantes da Finclass melhoram de forma avassaladora a sua vida financeira em menos de um ano. E o mesmo vai acontecer com você. Agora, o que provavelmente você está pensando é, beleza, Gui, mas qual que é o preço? E bom, vamos lá. Como eu te mostrei antes, então qualquer produto que te ofereça uma carteira de investimentos completo, um curso e, além disso, uma comunidade com moderadores, lives para você tirar todas as suas dúvidas, vai te cobrar no mínimo R$3.000 pelo acesso de um ano. Agora, em relação ao número de cursos da Finclass, infelizmente, eu não consigo te dar parâmetro. Hoje, a Finclass tem mais de 65 cursos, o que totaliza 700 aulas. E não existe concorrência no mercado de investimentos que chegue nem perto disso. O que você pode encontrar são treinamentos. Estes treinamentos com professores bons, você também não vai encontrar por menos de R$2.000. E o curso do 1000 ao Milhão com Marketing Digital, a última vez que ele foi vendido, tinha um preço de R$997. Os preços dos concorrentes estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Então a gente vai desenhar aqui as suas opções. Se você escolher fazer tudo sozinho, comprando os livros que eu te sugeri antes, você provavelmente vai gastar mais ou menos R$1.000. Vai demorar de 6 meses a 1 ano e meio para conseguir a experiência que você precisa, lendo todos eles, hein? Se você escolher ter ajuda, mas não a ajuda da Finclass, juntando carteira de investimentos e 2 treinamentos, um de investimento e outro de marketing digital, a gente está falando mais ou menos de um gasto mínimo entre R$5.000 a R$7.000. Agora, se você escolher a ajuda da Finclass e quiser embarcar nessa com a gente, você vai ter mais de 65 cursos de finanças e investimentos, 2 carteiras recomendadas, uma para quem quer aumentar patrimônio, outra para quem quer gerar renda, uma comunidade onde você pode tirar suas dúvidas e interagir com outros investidores, um aplicativo próprio que vai facilitar a sua experiência e o curso do 1000 ao Milhão com Marketing Digital. Tudo isso por apenas 12 de R$48,93. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que apareceu agora no seu vídeo. E sim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é isso mesmo. Hoje, a Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo, com mais de 100 mil assinantes. É por conta do nosso tamanho e robustez que a gente consegue entregar tanta coisa por um preço tão baixo. Lembra que eu te falei da escala? Na prática, você está com a oportunidade de assinar a Finclass agora com 30% de desconto e está levando de lambuja o curso do 1000 ao Milhão com Marketing Digital. Sinceramente, se eu fosse você, eu aproveitava logo. Porque enquanto você me assiste, milhares de pessoas estão usando a Finclass nesse momento. Estão transformando completamente a sua vida financeira. Eu não garanto que essa oferta que está disponível para você agora vai permanecer por muito tempo. Além disso, estamos em um dos melhores momentos da história. Tanto para você começar a investir, quanto para você começar a ganhar dinheiro de verdade na internet. Quanto mais tempo você espera, mais ganhos potenciais você deixa de ter. E mais longe você está dos seus tão sonhados primeiros 100 mil, dos primeiros 200 mil, e nem se fala do seu primeiro R$1 milhão. Caso você tenha alguma dúvida ou queira entender melhor sobre as formas de pagamento da Finclass, deixe seu comentário no vídeo
ou entre em contato com o e-mail que está aparecendo na sua tela, que em até 48 horas úteis nós vamos te responder. O link para você aproveitar o desconto é o primeiro link na descrição desse vídeo. E bom, agora é com você. Tá nas suas mãos se você quer chegar nos seus primeiros 100 mil reais nos próximos 3 anos, ou se você mais uma vez vai deixar essa oportunidade passar. Te espero lá.